Olá, como vai? Aqui é o Edu e hoje eu vou mostrar para você duas funções importantes no Excel, duas funções de texto que podem ser bastante úteis em várias ocasiões nas suas planilhas, inclusive principalmente em conjunto com outras funções, que são as funções esquerda e direita. Elas são funções de texto responsáveis por extrair uma determinada quantidade de caracteres a partir da esquerda ou a partir da direita, certo? A gente vai dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos e depois a gente vai aplicar essa função dentro, né, da nossa planilha de exemplo aqui, utilizando-a em conjunto com outras funções. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui que eu preparei, tá? Então eu tenho aqui um resumo, né, de vendas de produtos, por exemplo. Eu tenho aqui o código do meu produto. Esse código do produto ele sempre inicia com 3 letras e finaliza com 4 números, certo? E aqui eu tenho então a minha quantidade, porque depois eu vou utilizar esse dado mais lá na frente, e a gente vai aprender a fazer justamente isso aqui, ó, retirar o prefixo e retirar a versão, que seriam os 4 últimos dígitos. Então, em um caso a gente vai utilizar a função esquerda e no outro caso a função direita. Mas aí você pode perguntar, né, para que eu vou utilizar exatamente isso? Aqui a gente vai fazer um resumo, por exemplo, de vendas de cada um dos produtos, tipos de produtos e de versão do produto. Então, vamos supor que a gente tem uma versão diferente para cada produto aqui, a versão 1 e 2, e a gente vai fazer então esse resumo de vendas, inclusive fazer um resumo combinado, tá? Então a gente vai poder, por exemplo, escolher um determinado prefixo, uma determinada versão e ver quantas vendas foram feitas, assim como a gente vai poder também escolher aqui um determinado prefixo e uma determinada versão para ver a quantidade, né, de produtos que foi vendida de acordo com essas duas informações que a gente vai extrair do código do produto em si. É claro que isso aqui é só um exemplo, né, de como você pode utilizar essas funções, mas, né, são exemplos que podem funcionar no seu caso. Inclusive eu trouxe esses exemplos justamente porque eu já me deparei com dúvidas desse tipo de alguns alunos. Vamos lá. Aqui, deixa eu só colocar um zoom maior aqui. A gente vai retirar então o prefixo, ou seja, as 3 primeiras letras. E aqui no caso, a nossa utilidade se encontra na função esquerda, tá? Existem algumas outras funções, só dá 2 cliques aqui, tá? Existem algumas outras funções de texto no Excel que fazem extrações parecidas, como por exemplo a função ext.texto, que também extrai, né, uma determinada quantidade de caracteres. A diferença entre ela para a esquerda, por exemplo, é que a esquerda ela é restrita justamente, né, ao lado esquerdo dos caracteres e ela não pula caracteres, diferentemente da função ext.texto. Como é que funciona? Dentro da função esquerda, a gente vai selecionar então o texto que a gente quer trabalhar. É claro que você pode colocar um texto fixo dentro de aspas duplas, no caso, né, e trabalhar com ele, mas eu acho que não vejo muita vantagem nisso, né? Obviamente, a gente vai procurar uma referência. No nosso caso aqui, a gente vai pegar o nosso primeiro produto aqui, ponto e vírgula, e agora esse número de caracteres aqui é a quantidade de caracteres que a gente quer extrair a partir, então, contando, né, da esquerda desse texto que a gente selecionou. Nesse caso, nós queremos 3, né? Então, nossos produtos aqui seguem um padrão, lembrando que eles seguem um padrão específico, tá? Então, a gente quer extrair justamente esses 3 primeiros caracteres. Então, a gente vai colocar o número 3 aqui, fechar parêntese e vamos dar um Enter. Perceba, então, que ele busca para mim o prefixo LFD. E aí eu vou utilizar o auto-preenchimento aqui, né, só para fazer os demais dados aqui embaixo, então ele vai buscar justamente os 3 primeiros. Lembrando que o Excel não está reconhecendo aqui os 3 primeiros caracteres como um divisor do produto, tá? Então se você vier aqui mudar e colocar 5, 6 caracteres ou um só, ele vai continuar pegando os 3 que ele encontrar no meio do caminho, inclusive pontuações, inclusive espaços, tá? Já desse lado, a gente vai ver como funciona a função direita, porque aqui, nesse caso, a gente vai extrair os últimos caracteres, ou seja, a gente vai contar da direita para a esquerda, né? Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, basicamente os parâmetros são os mesmos, tá, entre as duas funções. A gente vai clicar na C2, que é o texto de referência, ponto e vírgula, e agora a quantidade de caracteres da direita para a esquerda, tá? Então, aqui a gente não vai contar a quantidade de caracteres, né, que tem antes de chegar no número que a gente quer. Não, a gente vai contar da direita para a esquerda. Quanto que a gente quer de trás para frente? Nós queremos 4 dígitos. Então a gente aperta o número 4 aqui, fecha parêntese e dá um Enter. Então aqui o Excel buscou para mim a versão 0001. Se eu arrastar aqui, agora eu vou ver que eu consigo obter então a versão de todos os outros, ou seja, os 4 últimos dígitos. Só isso aqui já seria interessante, porque, por exemplo, você pode vir aqui e aplicar um filtro. E aí você aplica um filtro aqui
e utiliza o prefixo simplesmente para filtrar apenas o prefixo que você quer mostrar. E aí você mostra apenas a quantidade de células, né, as células, né, que contém, por exemplo, esse prefixo aqui, certo? Então, só por isso já seria interessante. Mas o que a gente vai fazer aqui é outra história, tá? Nós vamos colocar aqui um resumo de vendas e um resumo de quantidades. Aí você vai ver como que a gente pode utilizar essa função aqui dentro. Por exemplo, vamos ver aqui quantas vendas aconteceram do produto LFD. Eu não me refiro à quantidade, eu estou me referindo a uma venda específica. Uma venda possui quantidades diferentes de produtos, tá? Então, uma única venda aqui, 15 quantidades, tá? Quer dizer, 15 produtos, tá? Então, aqui a gente vai contar as vendas. Para contar as vendas, a gente pode utilizar a função conte-sys. Eu já expliquei sobre ela, eu já tenho um vídeo sobre ela, caso você queira dar uma olhada. Ela vai fazer uma contagem condicional, tá? Então, a conte.sys, agora nós vamos estabelecer o intervalo de critérios, né? E depois o nosso critério. Qual que é o intervalo de critérios, né? A gente já tem aqui os prefixos, a gente quer contar pelos prefixos, certo? Então, a gente vai clicar aqui, segurar clicado nesse intervalo. É claro que, nesse caso específico, a gente poderia selecionar a coluna inteira, né? Caso a gente pretenda inserir mais conteúdo aqui embaixo, mais dados aqui embaixo. Então, a gente não vai precisar ficar alterando nossa fórmula aqui. Mas, nesse exemplo, vamos apenas utilizar esse intervalo aqui, E2 até E20. Ponto e vírgula, e agora o nosso critério número 1. Qual que é o nosso critério? O critério é que o Excel precisa contar quantas células possuem essa sigla aqui, ó, LFD, no começo, tá? No começo não, no caso, né? Que a gente está utilizando aqui já a coluninha com ele extraído, né? Então, quantas vezes o LFD aparece nessa coluninha aqui, certo? Então, esse é o critério, é o H2. Não temos mais critérios, tá? Só esse. A gente não vai fazer dois critérios, é um só. E aqui é interessante que você trave esse conteúdo, tá? Então, em E2 a gente vai pressionar F4. Em E20 a gente também vai pressionar F4, porque o Excel não pode descer esse intervalo quando a gente for fazer os demais itens, tá? Deixa eu dar um Enter aqui só para você compreender. Agora ele contabilizou 3, né? Aqui, 3 LFDs. Quando a gente clica e segura clicado e arrasta, ele vai contar os outros também, mas sempre mantendo, ó, E2 até 20, que é justamente esse intervalo aqui. Se eu não tivesse travado, ele ia descendo, né? Ele ia fazendo isso aqui, ó, né? Ele ia descendo, 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 e não ia contar as de cima e ia acabar contando as de baixo conforme eu desço, né, o meu auto-preenchimento. Basicamente, para fazer a contagem aqui do 001 e 002 é a mesma coisa, né? A gente vai colocar aqui, por exemplo, conte-sys, selecionar esse intervalo, mas agora das versões, né, que a gente já tem aqui, ponto e vírgula, e agora vamos utilizar como critério o 0001, tá? E vamos fechar aqui e dar um Enter. Agora eu tenho 10. Nesse caso, eu também vou travar esse intervalo aqui, e aqui eu quero fazer uma observação muito importante para você, tá? Vamos travar esse intervalo e vamos descer, porque agora o Excel precisa analisar o 002, né? Então aqui agora a gente já tem a H11 como critério, certo? Como eu disse, eu não entrei em detalhes sobre a função conte-sys, porque eu já tenho um vídeo explicando sobre ela com detalhes aí. O que acontece no 001 e 002? Preste atenção nisso aqui, tá? Que pode acontecer no seu caso também, caso você extraia conteúdos que tenham o número 0 na frente e que o Excel acabe lendo como número em vez de texto, tá? Se você vier aqui digitar 0001 e dar um Enter, o Excel vai entender isso aqui como 1, certo? Então ele vai funcionar perfeitamente, tá vendo? Veja aqui na barra de fórmulas 1. Você vier aqui digitar 0002, ele vai entender isso aqui como 2. Vai funcionar? Vai funcionar, porque ele está observando isso aqui como número também. No entanto, se você quiser que ele apareça exatamente assim, 0001, 0002, você pode fazer de duas maneiras. Ou você seleciona esses dois números e vem aqui na caixinha, né, do grupo número, e a gente escolhe aqui, por exemplo, a categoria personalizado, e a gente vem aqui no tipo e simplesmente faz isso aqui, ó, 0000, 4 zeros, para o Excel entender que toda vez que não houver um algarismo diferente de 0 à direita, ele vai completar os algarismos à esquerda com 0. Tá? Eu já tenho um vídeo explicando sobre a padronização de quantidade de algarismos, tá? Então é só uma pincelada, só uma diquinha para você ver aí, tá bom? Você pode fazer dessa maneira ou como eu fiz aqui, tá? Nesse caso aqui, o que a gente fez? A gente determinou para o Excel que isso aqui não é um número, é um texto, tá? Como é que eu faço isso? Então, ao invés de digitar 0001 para o Excel transformar em 1, eu vou colocar uma aspa simples 0001,
Então, isso aqui agora vai ser reconhecido como texto para o Excel. Aspa simples, 0002, isso aqui vai ser reconhecido como texto para o Excel. Ele não vai contar aspa, tá? Isso aqui é 0001 e 0002 para ele, só que como texto. Perceba que ele até muda aqui em cima a forma como você visualiza esse dado. No resumo de quantidades, a gente vai fazer a função soma-cs, tá? Que eu também já tenho um vídeo sobre ela. Ela vai fazer uma soma baseada em uma condição ou mais. Só que aqui a gente vai somar agora as quantidades. Perceba que aqui a lógica muda um pouquinho, tá? Então a gente vai somar isso aqui, esses números, então é esse intervalo que a gente vai somar, D2 até D20, ponto e vírgula. Só que qual que é o intervalo de critérios? O critério nesse caso vai ser o meu prefixo. Então vou selecionar agora a coluna de prefixos, tá? Ponto e vírgula, e qual é então o critério que o Excel deve analisar na coluna de prefixos para fazer a soma na coluna de quantidades? Ele tem que analisar a K2, que é onde está o meu prefixo, LFD. Né? Vamos fechar parênteses aqui, lembrando sempre de travar todos os intervalos, tá? D2 até D20 e E2 até D20, pressionando o F4 em cada uma das células ou colocando o cifrão antes da letra e antes do número. Vamos dar um Enter aqui. Então, o Excel agora somou a quantidade de produtos vendidos LFD, com o prefixo LFD, tá? E vamos descer um pouquinho aqui. Agora a gente tem a quantidade de todos os demais produtos com cada uma das iniciais, com cada um dos prefixos. A mesma coisa acontece aqui, né? A gente pode utilizar um soma-cs aqui, pegando o intervalo novamente de quantidade, porque é isso que a gente quer somar agora, diferentemente do que a gente fez aqui, que a gente só queria contar a quantidade de células, né? Agora não, agora é uma soma de verdade. E o intervalo, então, vai ser a nossa versão agora, né? Então, versão, ponto e vírgula, e agora 0001, que é o meu primeiro dado aqui. Lembrando sempre de travar todos os intervalos aqui. E vamos dar um Enter. Por que que eu não travei o último, né? Que é o K10, porque quando eu descer aqui eu quero que ele analise para mim a K11, né? Que é onde está o 0002. Perceba que agora eu tenho a quantidade. O que que acontece nesses dois casos aqui, só para finalizar, caso você queira se inteirar um pouquinho sobre esse assunto também para utilizar na sua planilha. Aqui eu utilizei uma lista suspensa, eu não vou explicar isso nessa aula, porque eu também já tenho um vídeo sobre isso, caso você queira criar uma lista suspensa. Uma listinha com todos os dados, tá? Com todas as siglas e com todas as versões. O que que eu faço aqui? Eu mudo a minha sigla e eu mudo a minha versão e o Excel vai fazer aqui um total combinado das duas. Como assim? Vamos lá. Aqui a gente vai contar. Lembra que a gente, por enquanto, está contando. Então, a gente vai utilizar a conte-cs. Então, vamos contar aqui, né, as quantidades de produtos que foram vendidos com um determinado prefixo e com determinada versão. Então, primeiramente, como a gente tem duas condições, a gente vai estabelecer a primeira, que é o prefixo. Então, vamos analisar aqui toda a coluna de prefixos, certo? Conte-cs, ponto e vírgula. Então, na coluna de prefixos, qual que é o meu critério? O meu critério é o que tiver aqui em cima, tá? Porque aqui eu vou mudar, certo? Então, o meu critério é o que tiver aqui na minha célula I14. Ponto e vírgula, agora eu tenho outro critério. Não basta que seja esse prefixo, também tem que bater com a minha versão. Então, eu vou selecionar agora aqui a coluna de versões, certo? Ponto e vírgula. Lembrando que conte-cs e soma-cs, todos os intervalos têm que ter a mesma quantidade de células, tá? Não pode selecionar uma célula a mais ou uma a menos, que vai dar erro. Tá? F2 a F20. E agora, qual que é o meu critério? O meu critério agora é a minha célula I15, que contém a minha versão. Vamos fechar aqui e vamos fazer os devidos travamentos. Aqui, na verdade, nem precisaria, tá? Porque a gente não vai descer a nossa fórmula, a gente não vai fazer auto-preenchimento, então nem precisaria. Mas se você quisesse, poderia travar aqui os intervalos, tá? Vamos dar um Enter e ver o que acontece. Total combinado, então, de RFF versão 2, foram 2 vendas. Se eu trocar aqui agora, vamos colocar um ASD, versão 2, uma venda, o ASD, versão... vamos trocar um outro aqui para mudar o número, o FLA, versão 2, nenhuma venda. Da mesma forma, a gente vai fazer aqui um soma-cs, né? Para a gente somar, então, a quantidade de vendas. Deixa eu só jogar isso aqui um pouquinho mais para cá, para ficar melhor, né? Acho que fica mais bacana para a gente enxergar e só buscar aqui, né? Acho que fica bacana só a gente buscar aqui. Então, combinado... Total combinado, né? Soma-cs. Vamos lá. Intervalo de soma. Agora a gente vai somar as quantidades, né? Então vamos colocar aqui a quantidade, aqui a coisa muda um pouquinho, né? Então, coluna de quantidades, ponto e vírgula. Intervalo de critérios. Agora o meu critério é o prefixo. Então, eu vou selecionar aqui a minha coluna de prefixos, todos os meus prefixos, ponto e vírgula. Qual que é o meu critério de prefixo? O prefixo que se encontra aqui em L14, tá? Que pode mudar.
ponto e vírgula, agora a gente vai para o critério número 2. Ok, então o Excel vai somar isso aí, mas eu ainda tenho um outro critério. Qual que é o meu outro critério? Versão, né? Então vamos lá, vamos selecionar todas as minhas versões aqui, né? Toda a coluna de versões, o intervalo, ponto e vírgula. Qual que é o critério? O critério é o que tiver na L15. Então o Excel vai analisar tudo isso aqui e se bater com a L15, ele vai fazer a soma, mas também tem que bater com a de cima, né? Então vamos fechar o parênteses aqui, finalizar a nossa fórmula. Beleza, aqui a gente tem a quantidade de vendas do prefixo TGF final 001. Se a gente muda o prefixo aqui, KQZ, a gente versão 001 a gente não tem nenhuma venda, mas a versão 002 a gente tem 57 vendas. E aí, claro, se você não for utilizar, deixa eu só diminuir o zoom, se você não for utilizar isso aqui não tem utilidade nenhuma para você, você pode simplesmente segurar essas duas colunas aqui em cima, selecionar as duas, botão direito, ocultar, elas ficam ocultas na sua planilha para não poluir sua planilha com informações desnecessárias, mas elas continuam ali. Perceba que o Excel pula da D para G, você só não consegue ver, né? Mas elas continuam ali e continuam funcionando, então suas fórmulas vão funcionar perfeitamente, tá? Se um dia você quiser reexibir essas colunas, né, seleciona a primeira e a última, né, ou seja, o ponto inicial e o ponto final de onde as suas colunas estão ocultas, botão direito em cima da coluna, reexibir, e aí você consegue reexibir novamente aqui as colunas que você havia ocultado. Tá joia? Eu dei aqui alguns exemplos, né, de onde essas funções esquerda e direita podem ser úteis, mas existem diversas outras aplicações e inclusive diversas outras combinações com outras funções. E existem outras funções de texto que eu vou trazer mais para frente que fazem ações parecidas com essas duas funções, mas elas têm umas particularidades que podem ser vantajosas em alguns outros casos, como por exemplo, quando a gente não sabe quantos caracteres iniciais a gente vai precisar ou quantos caracteres finais. Enfim, uma série de casos aí. Você pode, inclusive, utilizá-las junto com funções condicionais, né, como a função C, a função Cs, né, e outras. A gente pode utilizar, por exemplo, dentro da PROC-V para buscar um dado exatamente de acordo com um prefixo, tá? Tem uma série de funcionalidades aí, isso vai depender muito de cada caso, né, do que você quer aplicar na sua planilha. Mas é isso, explicação dada. Caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar que você ache bacana acrescentar a esse conteúdo, fique à vontade na área de comentários. E também na descrição do vídeo você encontra os links para conferir esse artigo lá no site e também baixar as planilhas para você treinar. Tanto a planilha inicial, toda vazia para você fazer os seus treinos, quanto a planilha final, essa aqui, prontinha já com tudo resolvido, já com todas as fórmulas inseridas. Beleza? Espero que tenha sido útil. Qualquer coisa é só falar e eu te vejo então numa próxima aula. Até mais. Abraço.